Você já parou para considerar os medicamentos que toma regularmente e seus riscos potenciais? Hoje estamos destacando um analgésico comum que tem sido cada vez mais usado em todo o mundo, mas que traz um efeito colateral perigoso. Este não é um problema marginal. Só nos Estados Unidos, aproximadamente 68 mil mortes em 2020 foram ligadas a este analgésico. Seu uso pode levar ao vício, um risco do qual muitos podem não estar totalmente conscientes. Talvez você conheça alguém que usa este medicamento, ou talvez seja você quem depende dele para o alívio da dor. Se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários abaixo qual analgésico faz parte do seu regime. Felizmente, hoje temos uma infinidade de opções para o alívio da dor, mas nem sempre foi assim. Nossa história começa há 1000 anos, com a humilde planta da papoula, raiz de nosso controverso medicamento. Antes de começarmos, vamos fazer uma viagem no tempo, até as raízes desse medicamento controverso. Nossa história começa há 1000 anos. Planta aparentemente inocente, a papoula. Esta planta, embora visualmente agradável, guarda um segredo em sua seiva. Ao ser consumida, essa seiva criava um estranho coquetel de sensações, dormência, relaxamento e euforia. Tratava-se do ópio, substância que tem sido usada e abusada ao longo da história pelos sentimentos que induz. Mas o ópio também tinha um papel medicinal, tratando desde asma até lesões graves. No entanto, para aqueles que procuravam apenas o alívio da dor, os efeitos secundários do ópio eram pesados, deixando os utilizadores num estado de consciência alterada. Isto mudou em 1805, quando um cientista alemão chamado Friedrich Sertuner conseguiu isolar um dos compostos responsáveis pelos efeitos analgésicos ou analgésicos do ópio. Ele chamou essa substância de morfina, que continua sendo um dos analgésicos mais potentes disponíveis atualmente. Com o passar do tempo, os cientistas descobriram outros analgésicos naturais, como a codeína, também encontrada no ópio, mas com um efeito do que a morfina. Este foi um avanço significativo no tratamento da dor, uma vez que já não era necessário utilizar a papoula inteira. Em vez disso, as substâncias-chave podiam ser isoladas para alcançar apenas o efeito analgésico. Esses analgésicos naturais do ópio lançaram as bases para dezenas de outros analgésicos conhecidos coletivamente como opioides. Esses medicamentos são eficazes contra dores moderadas a intensas, que ocorrem após a cirurgia ou devido a doenças avançadas como câncer. Eles são a solução para dores que não respondem a medicamentos comuns como paracetamol. Curiosamente, os opioides funcionam porque se ligam perfeitamente aos receptores essenciais do nosso corpo. Mas como isso é possível? É o destino, ou talvez o acaso, que nossos corpos respondam tão perfeitamente a essas substâncias potentes encontradas na natureza? Esses analgésicos naturais abriram caminho para o desenvolvimento dos opioides, nós analgésicos modernos. Mas como é que esses opiáceos realmente funcionam no nosso corpo para aliviar a dor? Eles não são. Mas a ciência por trás deles é bastante fascinante. Para compreender como funcionam os opiáceos, primeiro precisamos de compreender como a dor é transmitida no nosso corpo. Quando você dá uma topada com o dedo do pé, ou queima a mão, seu corpo envia um sinal de socorro que viaja do local da lesão, passando pelo sistema nervoso e subindo até o cérebro. Isto é o que reconhecemos como dor. Agora, nossos corpos são muito inteligentes. Eles têm um sistema integrado de controle da dor, conhecido como endorfinas. São analgésicos naturais que se ligam aos receptores opioides no cérebro e na medula espinhal, bloqueando os sinais de dor e proporcionando alívio. É aí que entram os opioides. Essas drogas são projetadas para imitar as endorfinas naturais do nosso corpo. Eles são como uma chave que se encaixa perfeitamente em uma fechadura, os receptores opioides do cérebro e da medula espinhal. Quando um opioide entra no corpo, ele viaja pela corrente sanguínea até esses receptores. Uma vez lá, eles bloqueiam os sinais de dor, assim como fariam as endorfinas naturais do seu corpo. Mas os opioides não param simplesmente aliviando a dor. Eles também desencadeiam a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. É por isso que, além do alívio da dor, os opioides podem causar sensação de euforia. É também por isso que eles podem ser tão viciantes. A eficácia dos opioides no alívio da dor é inegável. Eles são extremamente úteis no controle de dores intensas, como as sentidas após uma cirurgia ou durante doenças terminais. Mas é esta mesma potência que os torna uma faca de dois gumes. Embora os opioides sejam eficazes no bloqueio da dor, eles também podem retardar a respiração. Em altas doses, isso pode ser mortal. É um ato de equilíbrio delicado, usar o suficiente para controlar a dor, mas não tanto a ponto de se tornar perigoso. Além disso, como os opioides imitam as endorfinas naturais do corpo, o corpo pode começar a depender deles, produzindo menos analgésicos naturais. Isto significa que quando o efeito dos opioides passar,
você poderá sentir dor do que antes. Isso é conhecido como hiperalgesia. Depois, a questão da tolerância. Com o tempo, o corpo se acostuma à presença de opioides. Isso significa que são necessárias doses mais elevadas para atingir o mesmo nível de alívio da dor. E isto pode levar a um ciclo vicioso de doses crescentes e riscos crescentes. Concluindo, compreender como os opioides atuam no corpo nos ajuda a avaliar seu poder e suas possíveis desvantagens. São uma ferramenta valiosa no nosso arsenal de tratamento da dor, mas devem ser utilizados com responsabilidade e sob estreita supervisão médica. Embora as capacidades de bloqueio da dor dos opioides sejam impressionantes, também existem riscos significativos associados ao seu uso. É importante compreender os perigos potenciais do uso de opioides. Apesar de sua eficácia no tratamento da dor com os receptores de dor do corpo que acabamos de discutir, os sinais de dor. Eles também desencadeiam a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado a sensações de prazer e recompensa. Isto pode criar uma poderosa sensação de euforia, levando ao desejo de repetir a experiência. Com o tempo, isso pode levar à dependência e ao vício. A dependência física ocorre quando o corpo se ajusta à presença da droga e apresenta sintomas de abstinência quando a droga é descontinuada. Isso pode acontecer mesmo sob a gestão cuidadosa de um prestador de cuidados de saúde. A dependência, por outro lado, é caracterizada pelo uso compulsivo da droga, apesar das consequências prejudiciais. A sobredosagem é outro risco grave associado ao uso de opiáceos. Doses elevadas podem fazer com que a respiração diminua ou pare, o que pode levar à morte. Nos Estados Unidos, as mortes por overdose de opiáceos atingiram proporções surpreendentes. Em 2020, por exemplo, os opiáceos estiveram envolvidos em quase 70 mil mortes, um número que, de anos atrás, com uma planta aparentemente inocente, a papoula. Escondida em sua bela flor havia uma seiva que provocava uma estranha mistura de dormência, relaxamento e euforia. Esta seiva, conhecida como ópio, foi a raiz dos nossos analgésicos modernos. Avançando para 18 de maio de 2005, um cientista alemão chamado Friedrich Zertner identificou uma das substâncias do ópio responsável pelos seus efeitos analgésicos. Ele chamou essa substância de morfina, que até hoje continua sendo um dos mais potentes analgésicos disponíveis. Com o tempo, os cientistas identificaram outras substâncias naturais para aliviar a dor, como a codeína, também presente no ópio, mas com efeito mais suave. Esses analgésicos naturais do ópio lançaram as bases para um grupo de drogas que hoje chamamos de opioides. Esses medicamentos potentes são eficazes contra dores moderadas a intensas, como as sentidas após uma cirurgia ou devido a doenças avançadas como o câncer. Eles oferecem uma solução para a dor que não responde. Vamos para medicamentos comuns, como o paracetamol. Então, como funcionam esses opioides? Eles funcionam porque se ligam perfeitamente a receptores importantes em nosso corpo. Quando você sente dor, seus neurônios enviam sinais ao cérebro que você entende como desconforto. Estes sinais não podem durar para sempre. E o nosso corpo tem moléculas que regulam estes neurônios para garantir que quando os opiáceos se ligam a estes receptores, os neurônios simplesmente não conseguem mais transportar o sinal de dor para o cérebro. No entanto, também aprendemos que esses potentes analgésicos apresentam um risco significativo. Têm o potencial de causar dependência, e o uso indevido pode levar a consequências trágicas, como se viu com as aproximadamente 68 mil pessoas que perderam a vida devido ao uso indevido de opiáceos nos Estados Unidos, no ano de 2020. Na próxima vez que você pegar um analgésico, lembre-se do poder e do perigo potencial que ele contém. Sempre use medicamentos com responsabilidade e sob orientação de um profissional de saúde.